Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais complexo, que é uma das coisas que eu já queria trazer no canal faz bastante tempo. E vai ser bem teórico hoje, tá? Depois a gente vai mais pra prática, mas pra gente tentar entender o que a gente vai fazer. Lembra que eu falei pra vocês sobre a questão de tempestividade positiva e estruturas de renda semanais e usar risco como fonte de renda? É um conceito que eu ainda estou aprendendo, que eu vou trazer pra vocês aqui. Então, assim, a gente vai aprender tudo isso juntos, tá? Porque, assim, eu ainda tô aprendendo, eu sempre falo isso, daqui não é recomendação, não é nada, é só com educacional mesmo e coisas que eu tô aprendendo, decido compartilhar pra vocês porque eu acredito que seja interessante e tem bastante futuro, tá? Então, de tudo isso, vamos lá, direto ao vídeo. Como criar renda semanal com opções em BOVA11? Seria uma estratégia avançada, tá? Então, vamos lá. Por que BOVA11? Primeiro ponto, alta liquidez. As opções de BOVA11 têm alta liquidez, facilitando a execução de operações e ajustes rápidos. Então, vamos lá. A BOVA11, na realidade, ela acompanha o Ibovespa. Então, eu coloquei aqui a previsibilidade. Ela acompanha o Ibovespa, permitindo previsibilidade nos movimentos, essencial para opções semanais. E principalmente porque ela sempre vai subir, entre aspas, né? Porque assim, como ela acompanha o Ibovespa e ela tá com as maiores ações do Brasil, em tese, essas ações que são as blue chips, elas vão continuar subindo, porque são, economicamente falando, por exemplo, é essencial. É petróleo, né, como Petrobras, a gente tem Vale, a gente tem empresas que a humanidade mesmo precisa. Então, setores perenes e que tem a probabilidade de continuar subindo. Então, é como se fosse um ETF, né, e um índice de ETF que ele vai continuar subindo a longo prazo. Então, por isso que a gente tenta usar a BOVA e também porque a assunção de risco é menor, porque como você está operando ali todo esse ETFzinho assim de uma vez, ele vai reduzir o risco, né? E outra, você consegue comprar e vender com uma opção também, diferente de uma ação que o mínimo que você vai fazer para você fazer estruturadas é 100 opções ou 100 que você vai ter que comprar 100 opções ou 100 de venda na compra. Então, ele acaba sendo mais caro, beleza? Então, tudo isso que eu já disse aqui, né? A sensibilidade com capital inicial reduzido, é possível implementar estratégias eficazes. E aí é ideal para estratégia de curto prazo. Permite aproveitar a volatilidade semanal utilizando operações de opções semanais. Então, a ideia aqui é a gente tentar criar uma fonte de renda utilizando o risco e semanalmente, beleza? Então, eu vou tentar explicar bem rápido para não ficar muito longo esse vídeo aqui. E aí é o conceito que a gente vai tentar aplicar na teoria e na prática. E na prática vai ser bem mais difícil, tem muita coisa para falar. Na realidade, na minha opinião, isso daqui é um outro mundo, né? É um mundo dentro de um mundo, é muito louco, cara. Mas a gente vai estudar, vai até literalmente a alma do negócio, que na minha opinião esse daqui é o ponto mais avançado que tem aí do mercado dos derivativos, e combinar uma coisa com a outra pra gente ficar bom nisso e realmente poder ganhar a longo prazo, levando em consideração todo o risco que a gente corre, porque, como eu falei, a gente tá operando lastro e a gente tá operando risco, tá? Aí beleza, vai. Tempestividade positiva, o conceito, tá? Que eu já falei sobre isso, vou falar de novo. A tempestividade positiva, ela significa usar opções de curto prazo de uma forma estratégica, aproveitando o tempo a seu favor. Então, por exemplo, a gente vai vender opções de curto prazo, como expiração próxima, que vai gerar fluxo de caixa, porque as opções curtas, elas perdem o valor rapidamente por causa do teta, tá? Aí você vai comprar a opção longa, por exemplo, com uma expiração mais distante, que ela oferece proteção contra movimentos grandes do mercado, e a perda de valor dessa opção é mais lenta. Então a gente vai tentar meio que neutralizar uma coisa com a outra, né? Então o objetivo aqui é vender opções curtas para gerar renda, enquanto as opções longas servem como proteção em movimentos extremos. Isso daí é só o conceito, mas aí sim que entra o jogo, porque você vai ter que fazer manejo de risco, rolagem, operação estruturada, ter margem, levar em consideração notion, talvez até aportes. E aí, enfim, é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai aqui para um exemplo prático, perdão, pra gente entender. Lembrando, como eu falei, pessoal, ainda também pra mim é muito difícil isso daqui, porque pra mim isso daqui é muito complicado. A gente vai ter que ficar talvez alguns anos aí estudando isso daqui pra realmente dominar, tá? Mas vamos lá. Então, beleza. Estrutura de alocação de capital. Um capital inicial de, por exemplo, R$ 2.000 no Ibova11. O objetivo aqui é criar uma estrutura de fluxo constante de renda, ao mesmo tempo que proporciona proteção para movimentos imprevistos do mercado, aplicando o conceito de mônada, por exemplo, de Before Money High, que é uma estrutura que o mestre ensinou. Então, tudo isso daqui que eu mostro também, eu queria ser realmente grato ao mestre dos derivativos, que é o nosso grande professor. Eu sempre vou, né, mostrar que, meu, tudo que eu tô aprendendo aqui, graças a ele aí, que
Ele tem a chave aí, né? Mas enfim, aí beleza. A gente tem aqui, por exemplo, trava crédito, R$ 800. Uma venda de call no 110, com vencimento de 7 dias. Aí esse daqui no 110 é no strike, tá de 110, vencimento de 7 dias, por exemplo. Aí você tem uma compra de call no 115, né? Que é uma opção mais barata, criando um spread de crédito. Aí o objetivo aqui, criar um fluxo de caixa com risco limitado. Se o BOVA11 permanecer abaixo de 110, você mantém o prêmio da venda da call, tá? Aí você tem aqui outras estruturas também, tá? Que são só exemplos, tá? Por exemplo, overhead, R$ 400. Você vai comprar uma put OTM, que é fora do dinheiro, a R$ 100 para proteger contra queda acentuada. Então, o objetivo aqui, limitar o risco em caso de queda do BOVA11. Se o mercado cair fortemente, a put OTM ela ganha valor e cobre a perda das travas de crédito. Então, você está tentando, o que você está tentando fazer? Você está tentando meio que se defender de todas as pontas. É como se você estivesse buscando rotas de fuga. E aí você vai tentar sair de todos os lados, da direita para esquerda, para cima, para baixo. Então você meio que tá prendendo o preço ali e tá tentando se proteger de todas as pontas. Claro que não existe estrutura perfeita, mas a gente vai tentando trabalhar pra gente estar do outro lado da moeda e tá, digamos assim, em um cenário onde estatisticamente tá favorável pra gente. E aí você vai estar trabalhando, é quase como se fosse um cassino, digamos assim, porque o cassino ele não ganha no início, mas no longo prazo, ele sempre tá a favor da estatística, ele tem um edge a favor dele, né? Ele tem uma vantagem a favor dele. Por exemplo, lá no cassino, ele tem uma probabilidade de 52% do cassino, não, 51% do cassino e 49% do jogador. Só que ele tem esse 1% de vantagem. Esse 1% a longo prazo, estatisticamente falando, ele vai dar a vantagem que ele precisa para ele ganhar sempre, entendeu? Então, esse é o conceito. Só que a gente vai usar esse conceito nas operações estruturadas pra gente ser, né, entre aspas aí, esse cassino pra gente estar sempre estatisticamente favorável a nosso favor às operações, né? E aí trabalhar gerando caixa, fazendo alavancagem limpa, criação de patrimônio e quebrando ciclos. Por exemplo, assim, a gente pode fazer rentabilidade mais alta, só que durante ciclos. Então, quando eu falo, por exemplo, fazer 10% ao mês, eu não tô falando de você fazer 10% ao mês 30 anos. Você vai fazer 10% ao mês em um ciclo de 6 meses, um ciclo de 4 meses, em um ciclo de 1 ano. Aí você termina esse ciclo, divide a estratégia, dilui. Então, essa a linha de raciocínio que eu quero que a gente aprenda pra gente poder brincar e entender o conceito de risco e brincar com risco. É como se a gente estivesse tentando dançar com o mercado, entende? Então é mais ou menos isso. Aí beleza, de tudo isso, a gente tem calendar spread, tá? Que é spread de calendário. Compra call no 115 e vencimento de 30 dias. Tá? Ou seja, você vai comprar uma longa e aí você vai vender uma call no 115 com vencimento em 7 dias. Por exemplo, mais uma estrutura aqui é menor, tá? Porque na realidade, se você for fazer essas estruturas aí comprando, você vai, na realidade, a gente vai comprar a tempos longos, né? Por exemplo, 1 ano, né? E enfim, mas aqui a gente colocou o exemplo de 30 dias, mas mesmo assim já funciona como uma mini estrutura. Aí beleza, objetivo, aproveitar a volatilidade e a diferença no tempo de expiração, onde a opção de curto prazo perde valor rapidamente e a opção de longo prazo tem maior potencial de lucro, tá? Mas você tem aqui caixa também, por exemplo, R$ 300, reserva em liquidez para ajustes e hedge adicional. Então você teria que ter esse caixa para hedge adicional, para caso tenha uma queda forte, uma alta muito forte, e a gente vai tentar se defender, tá? Então o objetivo aqui é manter flexibilidade para realizar ajustes conforme o mercado se move, porque ele vai sempre mover de acordo com ele, né? A gente não tem controle sobre isso. Na verdade, a gente vai reagir e a gente vai reagir de acordo com o que o mercado vai mostrando pra gente. Então a gente vai sempre ser bem flexível. Então vamos lá, cenários possíveis no mercado e manejo de risco. Então a gente vai explorar aqui diferentes cenários e como você pode ajustar suas posições usando técnicas de manejo de risco, rolagem de opções, ajuste de strike e proteções adicionais. Então, nesse exemplo aqui, vamos lá, cenário 1, nessa estrutura que a gente falou, o mercado não se mexe, a BOVA11 está lateralizada. A situação, o preço o preço da BOVA11 não se move ou fica dentro da faixa entre 110 e 115. O fluxo de caixa gerado pela venda de call de curto prazo e pelo calendar spread será positivo, tá? Porque o mercado não se moveu. Então você vai receber um prêmio quando você vende, né? A gente sabe que esse é o conceito. E aí esse daí vai gerar um fluxo de caixa para você. Então é como se fosse uma empresa dentro do mercado financeiro. A gente tá tentando montar uma empresa ali que gera fluxo de caixa, entre aspas, pra gente infinito. Beleza? Com os riscos, porque tudo tem risco, nada nessa vida é 100% garantido. Bom, beleza, vantagem. O teto das opções de curto prazo funciona a seu favor, permitindo que você mantenha os prêmios sem necessidade de ajuste, porque o mercado está parado. Então você consegue ganhar até no cenário que o mercado está lateralizado. Tá? Beleza.
1. Manejo de risco. Rolagem de opções. Se a posição da venda da call do 110 se aproximar do preço de exercício e houver risco de execução, você pode rolar a posição para uma call com strike maior. Por exemplo, 112 para evitar a execução e gerar mais fluxo de caixa. Então a gente vai sempre fazer as rolagens para entender fluxo de caixa, tá? Mas tem risco também, a gente tem que entender o risco de tudo. E eu também tenho que entender, beleza? Porque, como eu falei, esse daqui para mim é muito difícil entender. Muito difícil mesmo, mas a gente tem que tentar. Beleza. Vantagem, mantém a operação ativa sem perder a proteção. Cenário 2, o mercado cai, tá? Então o BOVA desce abaixo de 110. Situação, o preço da BOVA cai para baixo de 110, sua trava de crédito começa a gerar prejuízo. No entanto, você tem a put ATM de A100 que vai entrar para limitar as perdas. Então você comprou lá a put ATM, então se o mercado cair, ela vai gerar valor e vai proteger, vai funcionar como um hedge aí. Manejo de risco. Tá, manejo de risco, rolagem de put. Se o mercado continuar caindo e a put ATM a 100 se tornar mais valiosa, você pode optar para rolar a put para um strike mais baixo, por exemplo, 95, mantendo a proteção. Isso vai garantir que você se proteja ainda mais quanto uma queda maior, só que você está gastando mais também. Compra de mais proteção. Caso a queda seja acentuada, usar uma parte da liquidez, que seria o seu caixa, né? Para comprar mais put ATM ou calls OTM de forma a aumentar a proteção. Redução de exposição. Se o movimento for muito forte, você pode diminuir a posição em algumas opções de forma a reduzir o risco global. Aí o cenário 3, a BOVA 11 ultrapassa do 115. Então, se a BOVA ultrapassar do 115, sua trava-crédito vai começar a gerar prejuízo, tá? Mas a call longa do calendar spread, ela pode gerar lucro, tá? Então, mais uma vez, trava de crédito pode gerar prejuízo, mas a call longa do calendar spread, ela pode gerar lucro. Então, o manejo de risco seria, se o preço da BOVA ultrapassar muito o strike de 115, você vai rolar a call vendida para um strike mais alto. Por exemplo, 118. Aí você vai aumentar a chance de lucro e protege contra execução. Ou seja, você está aumentando aqui o range de movimento. Porque, na realidade, aqui é como se fosse um range de movimento e você não está tentando acertar a direção em cima. Você está tentando acertar o tempo e o range. Você está criando espaçamento, entendeu? E isso daqui é só uma das estratégias, tá? Então, assim, isso aqui é pra gente entender que, olha só o tanto de coisa que eu já falei, isso daqui não é nem 0,1% do que existe ali. Então, existe centenas de milhares de estratégias quando a gente realmente vai a fundo e entender que realmente existe mais do que só uma venda coberta, e a gente pode fazer isso daqui como, por exemplo, um mundo separado da nossa carteira, que é o que eu tento aprender, separar pra usar tudo a nosso favor aí depois que a gente dominar esses mercados, tá certo? Aí beleza, venda de call longa. Se a call longa, compra de 115 já tiver lucro, você pode realizar o lucro ou ajustar para proteger a posição em caso de volatilidade extrema. Ou compra de proteção adicional. Em movimento forte de alta, você pode comprar mais opções de proteção, como puts ou ATM, para contrabalançar o movimento. Rotas de fuga, que é o que eu falei. Rotas de fuga e ajustes avançados. As rotas de fuga são alternativas para ajustar a estratégia quando o mercado se move de forma inesperada. São táticas de manejo de risco que permitem proteger seu capital e maximizar o lucro. Aí, mais uma vez, rolagem de opções, técnica onde você vai rolar a opção vencida para um novo strike ou uma data de vencimento, que é o que a gente já falou aí em cima no exemplo. Isso pode ser feito nas opções de call e put, quanto de compra, criando uma estratégia mais flexível para diferentes cenários. Então, mais um exemplo aqui, se a call vendida de 110 começar a se aproximar do preço de exercício e você estiver correndo risco de execução, você pode rolar para uma call de 112 mantendo o prêmio e adiando a execução. Então, você vai jogando... Olha que legal, você vai jogando pra frente essa quebra, entre aspas, assim. E é muito legal, porque isso aqui até me lembra um pouquinho do Forex, né? Porque a gente fala lá do cálculo da frequência, jogar a quebra pra longe, ter lucros antes de vir a quebra. Então é muito legal como tudo meio que se interliga, né? Beleza, ajuste de strike. Você pode ajustar o strike das opções em resposta a mudanças do mercado. Então, se o mercado se mover muito em uma direção, você pode ajustar a opção vendida para faixa de preço mais alta ou mais baixo, conforme a necessidade. E levando em consideração a estratégia que você vai fazer também, o risco da estratégia, porque toda estratégia tem o seu risco, né? Então, se a BOVA subir para o 116, você pode rolar a call vendida para o 118, mantendo a operação dentro de uma faixa segura e sem risco de execução. Compra de mais proteção. Se o mercado estiver se movendo de uma maneira inesperada, você pode aumentar a proteção comprando mais OTM fora do dinheiro de compra ou de venda, conforme a direção do mercado. Isso ajuda a proteger a posição de grandes movimentos, tá?
Então essa é a conclusão aqui. Ciclos de mercado, transformando risco em fonte de renda e crescimento patrimonial. Estratégia de opções, por exemplo, mônada de Before Money High, não só apenas sobre proteger o capital, mas aproveitar o movimento de curto prazo. Lembrando que a mônada, por exemplo, você pode fazer várias faixas de preço ali, trava horizontal de linha, tudo mais, tá? Elas representam uma forma inteligente de aproveitar ciclos de mercado para gerar fluxo constante de renda enquanto gerencia os riscos de forma estratégica, tá? Então, a gente vai tentar operar aqui ciclo natural de alta e baixa volatilidade e entender esses ciclos para a gente aproveitar e não ser pego de surpresa. Então a gente tem aqui ciclos de alta, tá? Então o mercado de alta, volatilidade tende a ser maior, criando oportunidades para venda de opções de curto prazo, por exemplo, que elas vão gerar um valor rapidamente. E aí em ciclos de baixa, a proteção se torna essencial. Estratégias como rolagem de put e ajuste de strike ajuda a proteger o capital, tá? Então a gente vai transformar risco em renda e entender esse conceito de tempestividade, tá? Então, vender opções de curto prazo para gerar fluxo de caixa constante e usar isso daí para tentar contrabalancear o risco que a gente está correndo, tá? E aí continuar lucrando a longo prazo e gerando fluxo constante de rendimento num cenário de incerteza, tá? E aí, essencialmente, como se a gente estivesse gerando um aluguel pra gente e tratando isso daqui como se fosse uma empresa, tá? E aí aqui, no final, rumo ao crescimento patrimonial, com o uso eficiente da alavancagem, proteção estratégica e esses ajustes dinâmicos, a gente pode expandir o patrimônio de forma controlada e gradual. E aí, com as rotas de fuga bem estruturadas, a gente tem a flexibilidade de ajustar as posições e preservar o capital em qualquer cenário, transformando o risco em uma oportunidade de crescimento, tá? Caramba, cara, difícil, hein? Então aqui o cenário é a gente tentar buscar renda constante e um caminho sólido para renda de crescimento patrimonial para qualquer pessoa, tá? Levando em consideração essa base aqui de estrutura semanal no BOVA11, por exemplo. E aí depois a gente pode jogar para outros lados para entender mais como as tesourarias funcionam, como é que a gente vai operar lastro, que é uma coisa que eu também estou entendendo, e tentar usar esse conceito para... como é que eu posso falar? Usar esse conceito para qualquer pessoa ou qualquer pessoa que tem um capital mais baixo, que vai tentar trabalhar no crescimento patrimonial e tentar quantificar isso e replicar isso para outras situações e outras pessoas, para que isso daqui consiga ser algo real, tá? E esse é o objetivo aqui. Então, se você a gente realmente conseguir chegar nesse nível de conhecimento e estrutura, levando em consideração tudo, tá? Aporte, tudo, porque é uma construção de patrimônio. A gente tenta conseguir fazer uma rentabilidade um pouquinho acima, controlado, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai diminuindo essa rentabilidade para diminuir esse risco, tá certo? E entender como que a gente vai tentar trabalhar sobre isso, tá? Em cima disso, tá, galera? Nossa, meu, é muito difícil explicar isso aqui. Por isso que eu falo, esse mercado aqui, quando a gente fala de derivativos, ele é muito complexo, tá? Muito complexo, mas eu gostaria de estar trazendo aqui, de trazer já e mostrar mais ou menos o que a gente vai estar estudando daqui pra frente, né? Sendo que, a gente também tá falando do day trade de opções, que a gente tá fazendo das ineficiências do mercado e tal. Então, é muita coisa. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Então, desculpa aí se teve algum erro, se teve alguma coisa. Mas eu quero que vocês entendam isso. E lembrando que a gente vai estudar muito antes de colocar dinheiro. Vai ter que realmente entender o risco. É uma coisa chata, é uma coisa densa. Mas é isso que geralmente funciona na vida, tá? Não é o caminho fácil, é o caminho que ele é real, de acordo com a realidade que a gente vive e que funciona na prática ali mesmo, levando em consideração todo o mercado, tá? A incerteza do mercado. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ir nessa aí. Muito obrigado. Se inscreva no canal se você gostou. E bora aprender e bora vencer o mercado. Valeu, tamo junto. E mais uma vez, gratidão aí ao mestre dos derivativos aí por tudo isso. Valeu.